Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Quanta Luz Celestial. Esse canal a gente criou com a missão de transformar a sua vida de forma exponencial ao levar mais luz e sabedoria do mundo espiritual para o mundo material. Fazer essa conexão de forma clara, de forma sincera, sem a gente ficar fantasiando nada. São mais de 40 anos que eu tenho de experiência lidando com isso, estudando, praticando, entendendo. E aí eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, onde eu falo um pouquinho mais, tá legal? Então, agora, para a gente poder seguir com essa live, onde eu quero falar mais sobre como trabalhar com a espiritualidade, eu vou compartilhar aqui com vocês o. Tá aqui, compartilhei com vocês aqui, tá? É, um pouquinho do que a gente vai falar para a gente não perder nada e eu não esquecer nada que eu quero falar. Em primeiro lugar, quando a gente fala sobre como é que eu trabalho com a espiritualidade, eu estou sentindo alguma coisa, eu estou vendo, eu estou ouvindo, é uma autodescoberta, tá? Então, é uma jornada, é um processo seu, individual, só seu. O que está acontecendo com um não é o mesmo que vai acontecer com outro. Então, você tem que sempre prestar atenção nisso. Então, é um processo bem natural, um processo que vai acontecer tranquilamente e você precisa se preparar, você precisa estudar. Por isso que eu criei esse canal. Você não pode ouvir qualquer pessoa falar qualquer bobagem. Você tem que ter certeza do que está falando. Então, é um processo que eu chamo um processo aqui, ó, de autodescoberta. Então, você vai ter que entender e descobrir o que está acontecendo contigo de diferente, buscar as pessoas certas. E você não pode fechar a mente, você não pode fechar a sua cabeça, você não pode ficar parado em dogmas e preconceitos, senão isso não dá certo. Você tem que estar aberto e aí você vai ter que ouvir. Só que quando eu falo que é uma autodescoberta, é uma individualidade, porque a gente tem vários tipos comuns nesse despertar da mediunidade. A gente vai ouvir alguma coisa, a gente vai ver alguma coisa acontecendo, a gente sente isso. Essas são o que é mais comum e mais latente. Raramente acontece uma coisa muito evidente, muito forte, né? Pô, você tem uma clarividência muito forte, você consegue enxergar o espírito e não consegue entender a diferença do mundo real para o mundo espiritual. Isso são casos raros. A questão é que a gente se prende nesses casos raros e acha que tem que ser assim. Não é assim. É igual quando a gente olha, por exemplo, para futebol. São poucos jogadores de futebol que se destacam muito. A maioria está na média, vai se aperfeiçoando com o tempo. Agora, são poucos que têm um talento incrível que desde cedo se destaca. Hoje, com a gente tem esse mundo de streaming, isso passou a ser cada vez mais divulgado como se fosse uma realidade. E não é uma realidade, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês é bem simples, tá? O que acontece é, você vai ouvir uma intuição, você vai ouvir uma voz, parece que alguém fala contigo de vez em quando, não é o tempo todo, é só em momentos mais importantes, ou então você vai ver um espírito se aproximar. Geralmente a gente não está num estado vibracional bom, a gente não está com uma energia boa, geralmente a gente vê um espírito mais carregado, se assusta, dá medo, trava. Então, na verdade, você tem essa mediunidade de poder enxergar o mundo espiritual e ela está começando a despertar em você ter uma autodescoberta. Então, você precisa se cuidar, você precisa se- é, é, ficar mais perto de coisas boas para você começar a enxergar espíritos mais de luz que vão te ajudar, que vão te orientar. Então, a gente sabe do caso do Chico Xavier, que ele chegou e teve logo de cara o mentor dele, né, que foi Emmanuel, perguntou o que, que ele gostaria de fazer, se ele quer realmente abraçar essa missão dele espiritual. Ele disse que sim. Aí Emmanuel tem aquela frase que ele fala: você tem que ter paciência, disciplina, 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 paciência, disciplina, disciplina, disciplina. Então, isso é comum a gente notar nesse início, ou seja, os espíritos têm que testar se realmente a gente não está
sendo ludibriado pelo mundo material, né? Encantado com a matéria, porque a gente chega aqui, entra no véu de esquecimento. Eu tenho vídeos que eu falo que é o véu de esquecimento aqui nesse canal. Vão ter vídeos onde eu falo, vão ter vídeos onde vocês vão ver que é só um vídeo onde eu estou falando, faço uma animação e tenho uma mescla de tudo para eu conseguir dar conta, porque eu também trabalho todo dia. Então, você não pense que eu estou só fazendo isso aqui. Eu gostaria, essa é a minha meta, mas não é esse momento ainda. Então, você vai ver e aí você precisa se conectar, tá? Em breve eu vou lançar um curso que eu falo com mais profundidade. É um curso gratuito, você não vai pagar, não precisa nem se preocupar com isso, tá? É, aonde eu quero passar a experiência. Então, esse é um vídeo onde uma jornada onde a gente está começando aqui juntos. Eu já peço aí o teu like, já peço o teu comentário. Coloca aqui no comentário, olha, eu escuto. Olha, eu estou vendo espíritos, olha, eu estou sentindo. Vamos compartilhar quem estiver assistindo para a gente entender o quanto que isso está no despertar de cada um. E você tem também uma mediunidade muito comum, que é a mediunidade de sentir, da sensibilidade. Você é sensitivo, você chega perto das pessoas e sente a energia, aquilo te afeta. Aí pergunto para mim, mas qual é a mediunidade que você tem? Eu nunca vi nada, eu nunca ouvi nada, mas eu sinto as coisas. E o sentir é difícil porque você não está vendo, você não está ouvindo, né? E a gente, quando fala da espiritualidade, a gente está falando de uma coisa bem abstrata. Então, o sentir, para mim, é algo muito difícil. Às vezes você se engana com isso. Então, você tem que estar muito conectado, muito ligado, muito atento com o sentir. E isso vai acontecer na linha do tempo. Uma coisa que acontecia muito comigo, que talvez aconteça contigo, é que eu sentia e absorvia. Se era uma coisa legal, pô, me fazia bem. Mas se era uma pessoa que era extremamente negativa, etc., eu tinha um problema aqui muito sério. Por quê? Porque é, eu não me sentia bem. Me dava efeito físico mesmo, me dava enxaqueca absurda, dor de cabeça, me dava cansaço, me dava sono, me dava até diarreia me dava, eu me sentia mal. E às vezes a coisa era tão forte que quebrava alguma coisa em casa, queimava um aparelho, quebrava o carro, furava o pneu. Hoje eu já sei me proteger bem com o tempo, mas o meu despertar foi muito difícil, foi assim. Aí a gente vai ver aqui que algumas pessoas têm mediunidades mais fortes, né? Então, a mediunidade dela é tão forte que ela instintivamente ela começa a psicografar, ela pega na caneta, entra em transe e começa a escrever. Tem pessoas que têm intuições, elas sentem, então elas escrevem, elas falam mais leve, mas a pessoa que tem mediunidade mais latente, mais aparente, ela vai querer psicografar, escrever, ela vai sentir uma vontade louca de fazer isso. Alguns filmes espíritas, como do Chico Xavier, como do Divaldo, você vai ver que isso aconteceu. Tem pessoas que têm a mediunidade de ver visões de um futuro próximo. Aquele futuro longínquo, o nosso livre-arbítrio, as coisas mudam muito, mas o futuro próximo a gente consegue ver, a gente consegue entender. Então, isso também vai acontecer. Só que essa mediunidade de visão de futuro, que a gente chama de clarevidência, para mim, é uma das mediunidades mais perigosas que tem, porque a pessoa se perde muito nisso. Não esqueça que você está vendo uma coisa, mas não quer dizer que aquilo vai acontecer assim. Quer dizer que você está mostrando o seguinte: se você seguir esse caminho, isso vai acontecer. Agora, vou te dar todas as chances para mudar de caminho. Então, igual a história que muita gente fica botando na internet, não, porque vai ter a Terceira Guerra Mundial, que vai destruir tudo e tal, não sei o quê. Aí diz, não, porque Chico Xavier disse que se a gente ficasse 50 anos só no pinga-fogo, tem aqui no meu canal também falando sobre isso. Eu vou fazer uns cortes para ficar mais fácil de vocês entenderem ao longo do tempo. Chico dizia que a data limite de 2019 não vai ter mais nada, etc. Cuidado, eu não estou dizendo que vai ter, não estou dizendo que não vai ter. Eu estou dizendo que a gente tem um livre-arbítrio, que a gente pode exatamente mudar a nossa vida, o nosso futuro, tá? E aí, quando você olha isso, existe uma mediunidade também que
que é linda, eu acho ela maravilhosa. Só que a gente tem que tomar cuidado, que é essa mediunidade aqui de cura. Qual é o lance da mediunidade de cura? Você está aqui para curar, para ajudar as pessoas. O mais famoso tem também um filme do José de Arigó, aconselho você a assistir, é fantástico, é a vida real dele. É uma mediunidade muito difícil, porque você, quando tem essa mediunidade muito ostensiva, muito forte, muito, né, ela é latente, você não consegue controlar, prejudica muito a tua vida pessoal, a tua vida material. Mas tem que ser assim. Tá? Então, é uma idade linda que a gente tem que se cuidar bem. Então, tem muitos casos legais ao longo do canal. Eu vou trazendo várias coisas sobre isso para você, da realidade. E eu quero dizer aqui, já abri o registro, que tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião pessoal, é a minha visão. E eu aceito se você tiver uma opinião diferente, você discordar, a gente passa a ter um relacionamento inteligente sobre isso, onde eu não sou o dono da razão, eu apenas digo aquilo que eu acho, aquilo que eu estou sentindo, tá? Então, quando a gente olha para esse despertar, né, a gente está falando, poxa, como é que eu vou fazer, que nem eu falei assim, trabalhar com a mediunidade? Eu disse que é uma autodescoberta, é um processo natural, é uma jornada pessoal, é um despertar seu. Disse o que que acontece com o mundo. Só que acontece que quando eu olho para as pessoas que têm uma mediunidade muito grande, existe um problema de três letrinhas que prejudica muito você nessa tua jornada que se chama o ego. As pessoas que têm uma mediunidade muito boa, o ego geralmente derruba. Porque vocês têm que entender que a gente está num planeta de expiação em provas, a gente está na fase de transição para um planeta de regeneração. Então, é uma fase aí que deve demorar aí mais uns 50, 70 anos para se consolidar, segundo informações, né, do mundo espiritual que a gente encontra em literatura. Só que muita coisa tem que acontecer para a gente mudar isso. Quando eu digo que a gente está num planeta ainda de expiação em provas e em transição, significa que um planeta de expiação em provas, o mal prevalece sobre o bem. Ou seja, a gente encontra mais pessoas fazendo o mal, não seguindo os princípios divinos, não seguindo os, os princípios de Deus, aquilo que Jesus trouxe, não seguindo coisas de forma ética, não tendo solidariedade, não tendo compaixão, não tendo empatia com as pessoas, seguindo um caminho errado, olhando para o seu próprio umbigo, você vai encontrar mais pessoas assim, tanto na família, quanto na roda de amigos, quanto na vida profissional. Por quê? É a natureza do planeta. Então as pessoas estão aprendendo e a gente aprende errando. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por causa disso, eu garanto a você que há mais de 40 anos que eu leio, que eu estudo, que eu mergulho sobre isso. Eu descobri que a gente tem dois grandes grupos, né? Dois tipos básicos de pessoas com mediunidade: os missionários e os endividados. 99,99% das pessoas que estão aqui nesse planeta hoje está no grupo dos endividados. 0,1% é um missionário, não precisava reencarnar, vem para nos ajudar. Como foi o caso de Jesus, como foi o caso de Gandhi, como foi o caso de Buda, como foi o caso de tantos outros aí, que a gente pode falar, o Chico Xavier, que já foi. Então, eles estão aqui mais nessa grande jornada, essa grande missão de nos ajudar. A maioria está endividada. Ora, se eu estou endividado, significa o seguinte, que eu tenho um baúzinho cheio de nota promissória, com muita coisa para pagar, muita dívida para pagar. Então, meu objetivo número um, quando eu reencarno aqui, é não aumentar minhas dívidas. E meu objetivo número dois, imediato, é resgatar o máximo possível de notas do que eu estou devendo. A maioria das pessoas vem aqui e fica aumentando a dívida, vem e fica aumentando a dívida, vem e fica aumentando a dívida. Por quê? Porque se perde na matéria, se perde nos encantamentos da matéria e tem um véu do esquecimento. Eu já falei que tem aqui no meu canal, eu falo sobre isso. Então, o que acontece? Quando o cara tem uma mediunidade muito forte, ele fica com o ego lá em cima. Na verdade, ele tem essa mediunidade forte porque ele está tão endividado que ele pediu para vir aqui ajudar um monte de pessoa, mas ele se acha e erra de novo.
Então, esse é um problema que a gente precisa ficar muito atento para não se perder quando eu falo sobre você ter mediunidade. Então, quando a gente fala, como é que eu me conecto, como é que eu de- descubro esse mundo espiritual, tá? Como eu falei que é individual, então, na verdade, estou dizendo que são conexões entre você e o universo, entre você e o mundo espiritual. Então, essa conexão é sua, individual. Quando você olha para o lado, você olha para os outros, você vê as pessoas falando, né? Pode ser o teu guia falando, beleza, não há, eu não vejo problema nenhum quanto a isso, tá? É tranquilo, é de boa, mas é uma referência, não quer dizer que você tem que seguir igual. A referência é boa, o exemplo é bom, por quê? Porque faz com que você consiga se achar, se encontrar, encontrar o melhor caminho, tá? Então, é uma jornada muito individual e não é uma jornada fácil, ela é muito difícil, porque olha o que que eu falo aqui. Quem está do outro lado, quem está te vendo, que ela vai acreditar no que você está falando? Ela não vê, ela não ouve, ela acha que é fantasia da tua cabeça. Culturalmente, a gente tem muitas religiões, muitas seitas contrárias a isso, mas quando aperta, todo mundo pede ajuda para Deus, para nos dar guarda, para protetor, para o que for. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala. Por isso que poucas pessoas conhecem esse meu lado. Eu agora, depois de uma jornada de trabalho de tantos anos, trabalho desde 18 anos, gente, entendeu? E, então, é uma jornada de muito tempo trabalhando. O que que acontece? Eu agora estou começando a compartilhar publicamente nesse canal o meu conhecimento, algo que eu fazia em um grupo seleto de pessoas. Por quê? Porque não iam acreditar em mim, não iam entender, tem um preconceito, fecha a porta, e a gente está na matéria, a gente precisa sobreviver, precisa pagar a conta, entendeu? O que eu quero dizer com isso é que eu estou falando o que eu acho, o que eu sinto e estou compartilhando com vocês. Então, na verdade, eu não tenho nenhum certo e eu não tenho errado. O que eu tenho aqui é o que eu estou compartilhando com você. Você pode acreditar ou pode não acreditar. Uma coisa eu garanto para vocês: se você que está aí do lado, está me ouvindo, chegou aqui no chat, colocou, eu tenho a mediunidade disso, eu escuto o espírito, eu vejo, eu escrevo, coloca aqui para compartilhar. Eu só te peço uma coisa: tenha muito cuidado com o seu ego. De novo, como eu falei, se você tem isso, é porque você tem dívida para pagar. Se você tem dívida para pagar, então a gente precisa tomar cuidado. Então, cuidado com as ciladas do invisível, tá? Tem muito espírito que morreu, está lá desencarnado, está lá no umbral, está do outro lado, e ele é extremamente estudioso, inteligente, leu muito, e aí ele foi para o lado de lá, ele conseguiu entender que estava do lado de lá, e agora ele não quer aceitar o amor, ele não quer aceitar a luz, ele não quer aceitar as coisas boas que estão acontecendo, ele quer usar essa sua inteligência para manipular as pessoas e manter o poder dele que ele tinha aqui por lá de lá. Então, ele vai colocar ciladas, ele vai tentar inflar teu ego, ele vai te dizer coisas que você vai ver que vai dar certo, e aí você vai se inflar, e aí ele vai dizer que você tem que agora fazer fortuna com isso e tal, e quando você menos espera, o que que ele faz? Puxa teu tapete e sai fora. E aí o que acontece contigo? Você se sente perdido, você afunda. Então, cuidado com isso. Ah, então o que que eu faço para que isso não aconteça? Ou seja, como eu posso mitigar essas armadilhas? Simples. Estude, se esclareça. Olha só, Chico Xavier escreveu, acho que 500 obras ou perto disso, se não me engano, tá? Se você lê isso tudo, você fez um baita de um mestrado, um doutorado, seja o que for, que não tem nada mais do que importa. Agora, eu quero ver você conseguir ler os 500 livros do Chico Xavier
e aprender numa jornada de vida. É muita coisa, eu digo que é praticamente impossível para a maioria das pessoas, mas Chico fez. Ele escreveu. Vocês percebem o que eu estou dizendo aqui? Então, preste atenção nisso. Cuidado. Então, leia, estude, passe pelo teu crivo da razão. Então, não aceite aquilo que estão falando para você. Tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que eu vou falar aqui no canal, todos os vídeos que estão aqui, não aceite como uma verdade absoluta. Passe pelo teu crivo da razão. Eu sou imperfeito, eu posso errar, eu posso estar interpretando errado uma informação e estar passando equivocadamente, isso pode acontecer. Então, você deve passar pelo crivo da razão. Todas as informações que você receber, seja de quem for, tá? Outra coisa que é muito bom para a gente encerrar a live de hoje, como é que eu faço, tá, para trabalhar com a espiritualidade, ou seja, desenvolver o meu lado mediúnico mais forte, além de estudar, passar pelo crivo da razão. Existem várias técnicas, o máximo que você puder fazer daqui é o ideal. Por exemplo, meditar. Meditar, você não precisa fazer cursos para meditar. Você vai, tem um monte de vídeo aí que te ensina como entrar em estado de meditação, não é muito difícil, esvaziar a mente de forma simples, todos os dias ao acordar ou antes de dormir. Oração. Oração não é uma coisa decorada que você vai falar para dizer aos outros, né? Oração ela está um pouco ligada com a meditação. Então, geralmente, o que que eu faço? Eu entro, vou esvaziando a minha mente. Quando ela fica vazia, eu estou escutando meu coração, estou escutando a minha respiração. Eu sempre faço isso de manhã, sempre faço isso antes de dormir. No mínimo, eu faço 2 vezes por dia. E aí eu sinto isso, e quando esvazia tudo, eu chego e converso. Converso com o universo, converso com Deus, converso com Jesus, converso com meus mentores espirituais, meus anjos da guarda, meus amigos e benfeitores espirituais. Então, é uma conversa, uma oração. E geralmente, eu não estou pedindo nada, eu só estou agradecendo. Entende? Eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho onde morar, eu tenho o que comer, eu tenho emprego, eu tenho conhecimento que eu adquiri, tive a oportunidade de conhecer, a oportunidade de ler os livros e abraçar. Eu tenho a oportunidade de estar aqui falando com vocês, então eu agradeço isso tudo. A esposa maravilhosa que eu tenho, o filho maravilhoso que eu tenho, os amigos maravilhosos que eu tenho, a família que eu tenho. Então eu agradeço tudo. Isso para mim é orar, tá? Eu tenho também uma coisa que eu gosto muito, eu me conecto com a natureza o máximo que eu puder. Então, ou é a natureza da floresta, ou é do mar, mas sai um pouco desse ambiente de cidade, desse ambiente de trabalho. Vocês vão ver que isso parece que energiza, limpa a gente. Tem a tal da ressonância de Schumann, que eu vou falar mais tarde. Então, isso tudo ajuda. Se você me permite, eu vou dar uma pausa aqui e vou falar o seguinte: se você for lá no meu site, marcotangre.com.br, eu tenho vários treinamentos. Eu tenho um treinamento que eu chamo de Caderneta da Prosperidade. É um treinamento baratinho que eu estou ajudando a você a ser uma pessoa mais próspera. Eu não estou te ensinando a ganhar dinheiro, a investir dinheiro, bolsa, nada disso. Eu estou te ensinando a mentalidade correta para você entender o que que é isso, o que que é fazer esse negócio de caderneta da prosperidade. Isso que eu estou te ajudando, beleza? Outra coisa é que eu tenho diversos livros e tudo que eu estou falando vai estar aqui na descrição aqui embaixo, tá? Para te ajudar. E se você ver, são preços extremamente baratos para você pagar, tá? E você ainda pode parcelar. Vai custar menos do que você fazer um lanchinho num fast food desse da vida, dos mais baratinhos. Então, é para te ajudar mesmo. Daqui embaixo você entra, tem. Então, eu tenho um livro que a gente fala muito assim, quais são os princípios divinos? O que é que eu tenho que seguir? Eu falo as parábolas. Então, tem um livro que eu falo sobre as 33 parábolas de Jesus e mais. Eu ainda falo mais sobre ela para te ajudar. Então, se conecte com a natureza, se conecte com isso tudo. Leia esse livro. Esse livro das 33.
princípios divinos, pode ser físico, pode ser digital, tá todos os links, você escolhe da forma que você quiser. Faça o curso da caderneta de prosperidade, aí quando você entrar na conexão da natureza, né, você for lá caminhar na beira do mar, você vai sentir o quanto é legal. E aí vai ter uma sensação de gratidão dentro de você a tudo que você tem, que é algo sensacional e a tua vida começa a mudar. Que mais você pode fazer durante essa jornada? Leitura espiritual, tem livro pra caramba para ler. Acabei de dizer um livro meu, mas você tem as obras de Chico Xavier que eu falei aqui também, tem tantas outras obras, e não precisa ser só obra espírita, não. Qualquer livro que te ajude a ser uma pessoa melhor consigo mesmo, com os outros e com a família te ajuda. Entra em grupos, entra em grupos que vão falar sobre o mundo espiritual, sobre as coisas. Tem o meu grupo aqui também no WhatsApp, onde eu sempre estou postando, colocando alguma informação que você pode entrar. E, principalmente, não adianta a gente estudar, fazer isso tudo. O mais importante que a gente precisa fazer é ajudar as pessoas que precisam, tá? Então, se voluntarie, ajude de alguma forma, com seu tempo, fazendo comida, ajudando os outros de alguma forma. Não é só doar e dar dinheiro, é importante também, mas a gente pode ajudar dando sempre um conselho amigo, sempre falando uma coisa de motivação, sempre falando uma coisa boa para todo mundo. Quando você faz isso é melhor. Na hora que a gente fica só falando mal dos outros, só criticando os outros, só achando ruim dos outros, isso é péssimo para a nossa vibração, tá? Para a nossa frequência, para a nossa energia. Fale bem dos outros. Agora, se você tem que falar alguma coisa, alguma crítica, traga junto com uma solução. Eu sempre falo isso. Então, dá para conectar o mundo material, profissional do teu dia a dia, com esse mundo espiritual, sem a gente fantasiar demais, tá bom? Então, eu deixei várias coisas aqui na descrição desse vídeo. Obrigado pela sua presença. Comenta aqui, tá? Eu tenho mediunidade, minha mediunidade é assim. Interage com a gente, comigo, eu vou ler, vou responder vocês, tá bom? Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.